Olá, sejam todos muito bem-vindos à Universidade do Gerente. Nesse vídeo nós temos um assunto de extrema importância para todos os empresários, empreendedores, gerentes e gestores. Nós vamos conversar sobre sucessão familiar. E para conversar sobre esse assunto de extrema importância, temos aqui conosco a consultora, escritora, palestrante, engenheira mecânica, Sônia Jordão. Sônia, seja muito bem-vinda à Universidade do Gerente. É um prazer recebê-la aqui. Olá, Júnior. Olá, você que é assinante do canal. Olá, você que é uma pessoa que está tendo a oportunidade de ver esse vídeo. O Júnior convidou-me para falarmos de sucessão familiar. Mas eu gosto de falar de sucessão, não somente de sucessão familiar, certo? Eu gosto de falar de sucessão como um todo, que é muito além da sucessão familiar. É um tema que eu sou, assim, muito empolgada, que eu gosto muito de tratar dele e que já trabalho com ele há um bom tempo. Então, nós vamos falar nesse vídeo sobre sucessão. Tanto a sucessão familiar, né, que ocorre lá quando os filhos começam a assumir, né, o papel dos pais dentro das empresas, né? A maioria das empresas são empresas familiares, os pais ou os avós constituíram aquela empresa, a empresa cresceu, viveu aí por algumas gerações ou está passando por uma transição de geração. E vamos falar também sobre a sucessão daquele profissional, né, do empregado, do colaborador, que ele deve também preparar alguém para sucedê-lo naquela operação. Correto, Sônia? Isso aí. Vamos falar desses dois tipos de sucessão, né? Fantástico. Agora, é interessante que nem sempre a sucessão começa quando os filhos estão assumindo. Às vezes, a sucessão começa muito antes. E, às vezes, a sucessão acontece de uma maneira um pouco trágica, dramática, sabe? Mas o ideal é os pais prepararem os filhos para a sucessão, mesmo que, por exemplo, para eles aposentarem, para eles terem o direito de se aposentar e deixar o seu sonho, sua empresa, o seu negócio para outras pessoas. Nem sempre a sucessão é para um filho, Júnior. Às vezes, você pode fazer a sucessão para um sobrinho. Eu já vi casos assim, às vezes a pessoa não tem filhos, às vezes o filho não quer assumir. Então, ele pode profissionalizar a gestão de tal forma que ele pode passar a empresa, o filho pode ser o acionista, mas não está ali. Então, a gente fala de sucessão nos negócios também, além da sucessão familiar. E o outro tema que eu tinha falado com você, quando você me falou de falar de sucessão familiar, igual você falou de suceder alguém, é o seguinte, da importância da pessoa formar sucessor para a sua função, para ele ter direito de tirar férias, para ele ter direito de crescer e assumir uma posição maior na empresa. Porque, às vezes, a pessoa fica segurando as informações e esquece que, se você não puder ser substituído, complica muito, sabe? Porque como é que a pessoa, como é que você vai crescer no negócio? Costumo fazer esse alerta. Eu costumo fazer esse alerta para os profissionais, sabe, Sônia? E há uns 2 meses atrás eu passei exatamente por essa situação. Em uma empresa, nós estávamos discutindo com a diretoria a promoção de um supervisor ao cargo de gerência, mas seria gerência de uma outra área. E a primeira pergunta que foi feita naquele momento foi: ele tem condição, habilidade, capacidade para atender a próxima área, né, o próximo cargo que nós queremos promovê-lo? Sim, tem. Essa foi a primeira pergunta. Aí, isso nos levou à segunda pergunta. Mas se eu tirá-lo da onde ele está hoje, eu tenho outro para substituí-lo ou eu terei um grande problema? Né?
Ou seja, ele é capaz de ir para frente? É, mas se ele for, o local, o lugar que ele vai deixar, eu consigo substituir? Porque se eu não conseguir substituir, não tem como eu promovê-lo, não é verdade? É perfeito, é isso aí, sabe? Porque dificulta a vida. Então, a pessoa tem que ter, tem que pensar nisso. E eu falo que, você sabe que eu sou especialista em liderança, né? Minha paixão é o tema liderança. Vários Mas eu livros falo publicados que nessa área. Eu vou deixar aqui é, embaixo os links do site da Sony, das redes sociais da Sony e também dos livros. Vocês vão gostar muito dos livros da Sony. tenho alguns, né? Agora já tenho 12 livros escritos. Alguns, muitos, né, gente? Um pouquinho. Mas é porque eu quero deixar um legado. E quando você fala de sucessão também, você tem que pensar em deixar um legado. Sabe, Júlio? Tempos atrás eu vi uma frase, a frase me marcou muito, eu a tornei uma das minhas filosofias de vida. A frase diz o seguinte: é necessário que o mundo depois de ti seja algo melhor do que tu viveste nele. Essa frase o autor parece que é Robertson Stanley. Stanley eu tenho certeza. E aí, como é que eu ia fazer o mundo melhor? Ou pensar em ajudar o Brasil a ser melhor, porque o Brasil sendo melhor, o mundo pode ser melhor. E aí eu trabalho para ajudar os profissionais e as empresas a serem melhores. Por quê? Eu acredito que os profissionais e as empresas sendo melhores, o Brasil será melhor. O Brasil sendo melhor, o mundo será melhor. E assim é minha missão, de ajudar os profissionais. E nessa missão, eu entendi muito, quando eu falo de liderança, o seguinte: o bom líder é aquele que consegue formar outros líderes. O melhor líder é aquele que consegue formar outros líderes. E aquele que consegue formar sucessores. Você não pode ser egoísta a ponto de achar que é você que sabe tudo. Não, mas no mundo de hoje, né? Com a quantidade de conhecimento disponível que tem, quantidade de informação disponível que tem por aí para você transformar em conhecimento, nós temos visto pessoas muito jovens em termos de idade. Eu sou o seguinte, já tenho um pouquinho mais de idade, mas continuo muito jovem de espírito, né? Mas a jovialidade, para mim, não está na idade. Tem gente que não é jovem, é velho, com 30 anos. E falando de filosofia de vida, eu tenho uma outra frase, que também é uma das minhas filosofias, que é do Dalai Lama. Ele diz o seguinte: reparta o seu conhecimento. É uma forma de alcançar a imortalidade. Um abraço, tchau, tchau. Sabe? Então, é muito legal você, quando pensar em sucessão, pensar em repartir conhecimento. Porque isso é fundamental. Vamos falar tem duas coisas: a sucessão familiar, a sucessão familiar, que é tratada nas organizações quando você está pensando em deixar para o seu filho. Você sabia que mais de 90% das empresas, para todo lado no mundo, são empresas familiares? Mais de 90% das empresas no mundo são empresas familiares. Sim. Sim. E que a grande dificuldade, a grande maioria delas, tem uma série de dificuldades, acabam vindo até a falir no momento da troca de bastão de uma geração para outra, correto? Tem uma pesquisa que diz que parece que 33% das empresas conseguem chegar à segunda geração. Ou seja, 67% não conseguem passar. E para o empresário que está nos assistindo, ô Sônia, como é que ele vai pensar sobre a sucessão? Primeiro, como é que ele toma a decisão da hora de pensar na sucessão, quando que ele vai fazer essa sucessão e de que forma? Eu acho que a grande dificuldade aí é realmente preparar esse sucessor, né? Preparar, seja o filho, o sobrinho, ou até um sucessor profissional que ele vai contratar de fora da família. Então, essas duas questões é que sempre são levantadas quando a gente conversa sobre sucessão com empresários, né? A questão de como passar o bastão e quando passar esse bastão. A primeira coisa que o empresário tem que ter a consciência de que falar de sucessão
não é falar de morte. A pessoa tem muito medo de falar de sucessão, porque morte é uma coisa que costuma, às vezes, assustar as pessoas. Falar de sucessão é falar de continuidade do negócio. Então, quando a pessoa tem isso na sua cabeça, tem essa consciência que falar de sucessão é falar de sucessão, é falar de continuidade do negócio, geralmente ele pensa nisso mais cedo. Agora, o momento é muito difícil de falar, Júlio. Eu falo o seguinte, que se você tem um filho, uma filha, ela, desde pequena, é bom que ela comece a conhecer o seu negócio. Desde criança, a saber que existe o seu negócio, o que você faz, sabe? Você precisa já conversar para que ela tenha interesse por aquilo. Depois, outra coisa é que muitas vezes nós vemos que muitos jovens não querem ir para o negócio do pai. Mas não tem problema ele ir para outra coisa, ele vai ganhar experiência também. Essa experiência fora, depois ele vai valorizar isso, vai ser importante. Porque o empresário, nós sabemos que ele tem que conhecer um pouquinho de tudo do negócio. Né? O empreendedor ele tem que saber um pouquinho de tudo. Muitas vezes, muitas empresas, a pessoa abre porque ele é muito bom vendedor. Mas depois ele descobre que a empresa dele não vai para frente porque ele tem problema na área financeira, por exemplo. Ou é muito bom, sabe? Tem várias coisas. Então, você tem que conhecer um pouquinho de cada coisa do negócio. Não é conhecer tudo, porque nós sabemos que as pessoas elas precisam de ter gente boa em aquilo que ela não é muito bom. Então, se você não é muito bom em planejamento, contrate alguém muito bom em planejamento para te ajudar. Mas o importante é que, independente se a sucessão for uma sucessão familiar ou se for cuidar da sucessão de alguém para o seu cargo, o momento que você acreditar que tem alguém que você precisa, que pode, no futuro, assumir a sua posição, é importante que você capacite essa pessoa. A capacitação é fundamental. E essa capacitação, para cada cargo, vai exigir um tipo de informação. Porque não é só o conhecimento. Porque o conhecimento você adquire de duas formas. Adquire por meio de estudo, né? Você pode fazer um curso e adquirir o conhecimento, e pode adquirir também por experiência. Né? Você pode tem pessoas que têm grande conhecimento e não, às vezes nem estudou muito. Tá certo? Mas, então, você tem que permitir à pessoa de fazer aquilo. Como é que você faz? Delegando. Sabe? Treina as pessoas delegando, mas delegue de maneira correta. A delegação é a base, é a chave de tudo. Então, deixe a pessoa fazer alguma coisa. Então, quando há uma sucessão familiar no filho, coloca o filho dele na sua empresa como menor aprendiz, ponha ele para ser office boy, para ele aprender a valorizar aquilo, para ele entender as dificuldades daquela tarefa, para ele entender que as empresas têm diversas dificuldades. Coloca ele no chão de fábrica ou no chão de loja, né? Ou seja, na parte mais operacional para ele aprender, para ele vivenciar a prática da empresa, porque com certeza no futuro, quando ele for realmente o diretor, né, que o sucedeu na gestão daquela empresa, essa visão da prática, essa visão da operação vai enriquecer ainda mais a tomada de decisão. Olha, Júnior, é muito interessante a pessoa ter a consciência que se vai formar alguém, independente de ser um filho, né, para poder assumir a direção, ou de ser alguém que você quer formar para crescer dentro da empresa, para o seu negócio crescer. Porque, gente, é o grande problema.
quando você quer crescer a empresa. Porque não é que falta profissional no mercado. Agora tem muita gente, o mercado está com muita gente desempregada. Mas ter gente é uma coisa, ter gente boa é outra. Verdade. Tá certo? É bem diferente. Então, para você formar um bom gestor, é bom que ele passe por várias áreas da empresa, porque ele vai poder valorizar isso, vai poder entender as dificuldades das pessoas e certamente será um melhor gestor. Então, você, quando está pensando no seu filho, o que acontece? É bom que ele conheça todas as áreas do negócio, da empresa, porque assim ele vai ser no futuro muito melhor dono do negócio. Veja só, grandes empresas contratam profissionais hoje em dia como trainee. O que o trainee é? Ele fica, às vezes, 1 ano, 2 anos, ajudando em 2 meses, 1 mês em cada área, com um gerente que é seu mentor, sabe? Para ele aprender tudo. Então, você tem que fazer isso, capacitar o seu filho, a sua filha, para assumir. Agora, sempre lembrando que você tem o direito de, no futuro, estar, como se diz, num conselho, só orientando e deixar que o seu filho vá para o operacional. Não é que você, depois de mais velho, não vai trabalhar, não é isso não. Você vai trabalhar, mas vai trabalhar menos, vai trabalhar de maneira mais light, vai poder passear mais, vai poder curtir outros hobbies que você tenha, outras coisas que você gosta de fazer, e deixar que o seu sucessor assuma a parte mais pesada, tá certo? Porque até uma coisa interessante que eu queria aproveitar para falar é sobre ter na empresa profissionais jovens e profissionais experientes. É bom ter os dois. Por quê? O profissional experiente, ele tem menos energia, menos capacidade física, às vezes, mas, em compensação, ele erra muito menos, sabe? Ele tem o que eles chamam de intuição, mas a intuição, na verdade, é que ele já passou por aqui em algum momento e a decisão dele é muito mais assertiva, muito mais acertada, muito mais fácil de ser tomada. O jovem erra muito mais, sabe? Então, é bom você ter a energia do jovem. Hoje, com as tecnologias, o jovem que já nasceu usando essas tecnologias, às vezes tem muito mais facilidade do que a pessoa mais velha. Mas você, quando você valoriza a diversidade no seu negócio, e na diversidade também tem a diversidade de gerações, certamente o seu negócio tende a crescer de maneira melhor. Você aprende muito com isso. Então, dê ao jovem a oportunidade de aprender. E agora, você falou algo também. Hein? Você falou algo também muito interessante, Sônia, que eu gostaria de dar uma pincelada. O que a gente observa? As pessoas empresários que estão à frente do negócio, que trabalharam por décadas a fio, que fizeram de tudo e aquele negócio, aquela empresa cresceu e hoje é uma grande empresa, uma empresa bem-sucedida. Mas em algum momento também das nossas vidas, é necessário que a gente se volte a aproveitar o patrimônio que nós constituímos, né? Então, assim, não quer dizer... Chega num momento da nossa vida ou da vida do empresário que está nos assistindo que ele não precisa mais estar 8 horas por dia, 10, 12 horas dentro da empresa. Ele pode passar ali uma vez por semana, participar de uma reunião de conselho uma vez por mês e viver o que ele conseguiu constituir, né? Aproveitar os seus hobbies, assim como você disse, passar mais tempo num sítio, fazer uma viagem internacional, uma viagem mais longa, aproveitar mais a família, talvez curtir mais os netos naquele momento, enfim.
chega num momento que o patrimônio que foi construído durante a vida inteira, ele tem que estar em função da qualidade de vida, não mais de constituir patrimônio, não é verdade? E aí é a hora desse empresário pensar o quanto ele pode ter a mais de qualidade de vida, né, a partir do momento que ele passar o bastão para outro, seja para um filho, seja para um parente ou para um profissional de mercado, mas ainda assim ter a rédea do negócio na mão, ter os números na mão, ter os controles. Ele só não vai estar no dia a dia da operação, mas ele vai estar no conselho, ele vai estar na tomada de decisão, ele vai ser chamado na hora que o incêndio estiver grande, né? Ou seja, ele tem que ter esse controle, mas começar a priorizar, talvez, aí, já nesse momento, aspectos da vida pessoal, né? De aproveitar o patrimônio, de aproveitar os seus hobbies, de viver mais perto da família. O que você acha disso, Sônia? Ô, Júnior, isso é a base, né? Eu tenho feito um trabalho ultimamente, eu quase não tenho trabalho, você sabe, né? Nós dois prestamos serviço para o Sebrae, de consultoria e tudo, eu quase não tenho feito esse tipo de trabalho ultimamente mais, né? Mas tenho feito um trabalho bem legal, que é o trabalho de mentoria empresarial. E quando eu faço esse trabalho de mentoria, o que é muito interessante? Eu trabalho com o empresário a, a vida dele, a, a visão dele, onde é que ele quer chegar na vida, sabe? Na sua segunda carreira. Você vai ficar a vida inteira trabalhando no seu negócio, mesmo que seja o seu sonho de vida, mas o que você pretende fazer? Eu, por exemplo, adoro fazer cruzeiro, né? Nossa, como eu amo. Mas esse ano, meu Deus, eu viajei. Esse Covid não me deixa viajar, não me deixa fazer meus. Bom, não tem problema nenhum, não. Eu adoro fazer cruzeiro. Agora, às vezes você vai fazer um cruzeiro, igual eu fiz o ano passado, um cruzeiro, que eu saí da Inglaterra, fiquei uma semana, fui a Alemanha, Holanda, Bélgica e França. Parei, né? Foi 7 dias ali fazendo esse cruzeiro. Só que eu gastei uma passagem para ir para a Europa. Você acha que eu ia só para ficar 7 dias? Não. Fui logo e fiquei 27 dias viajando. Ou 28, não lembro exatamente. Sabe? Então, eu aproveito, porque eu não fiz só o cruzeiro. Aproveitei, fui conhecer Liverpool, que eu sou fã dos Beatles, né? Nossa, que cidade linda. Fui conhecer a Irlanda, fiz outros passeios, tá certo? Então, isso é importante. Já que eu já tinha que passar, já que eu tinha que pagar a passagem para a Europa, que é um dos mais caros, eu quis aproveitar a Europa um pouco mais, que eu adoro viajar. Agora, se eu tivesse, às vezes, na minha empresa, muito no operacional, talvez eu não pudesse ficar esse tempo fora. Então, é importante isso. Então, quando eu faço mentoria com empresarial, essa mentoria é um trabalho que eu faço assim. Tem empresário que, às vezes, ele é só ele para tomar as decisões, para tudo. Então, eu trabalho com ele para ajudá-lo a tomar decisões. Eu faço o papel do conselho, sabe? Que a grande empresa tem conselho. A pequena não tem conselho. Às vezes, o empresário não tem com quem conversar. Mas eu faço também uma mentoria direcionada. É um trabalho parecido com esse trabalho de coach, é um trabalho parecido com o de um psicólogo, mas é um trabalho profissional, mas para empresário, para ajudá-lo a fazer o negócio dele crescer. E uma das coisas que nós trabalhamos é a sucessão, sabe? Você já formou os seus sucessores? E aí eu oriento e ajudo essa pessoa, esse empresário, nessa área. E sucessor, como é que você tem direito de tirar férias? Precisa. Sabe? Não só o direito de tirar férias, mas tem que ter o dever, a obrigação de tirar férias, né? Porque senão não vive com a família, né? E isso é muito comum.
Outro dia eu estava vendo um filme aqui, que eu acho que é um filme de humor, sabe, Sônia? Mas é um filme de humor que para mim, o final dele é muito triste. Eu choro naquele final do filme. Que filme? É o filme O Clique, Ah, do não Adam vi. Sandler, que ele tem um Não. controle remoto, que ele vai passando tudo com velocidade na vida dele. E aí ele Uhum. chega ao topo da carreira de uma forma muito rápida por causa do controle. Mas aí, num determinado momento, ele descobre que ele perdeu os grandes momentos de conviver com a família dele. Porque ele estava no piloto automático, ele estava tão focado no trabalho que ele deixou de viver e conviver com a família, de viver os grandes momentos. Eu vejo isso muito aqui, eu estou no interior de Minas, né, em Muriaé, que é uma cidade que fica, né, muito próximo do litoral mineiro, né? Aqui fica muito próximo de Guarapari, de Vitória, fica muito próximo do litoral mineiro. E o que a gente vê? É muito aquele empresário assim, ele pega o carro, leva a família para a praia, aí volta correndo, aí trabalha, aí de repente vai lá correndo, aí chega lá, Isso. né? Aí volta, aí vai, aí volta, aí vai ainda porque a família obriga, cobra, né? E é um tempo que depois não se recupera. Então a gente tem que conseguir equilibrar trabalho, né? Equilibrar carreira, equilibrar empresa e vida familiar, né? Então, o que é muito comum a gente ver é pessoas que já construíram um belo patrimônio e continuam nessa de construir. Eu acho que perdem essa grande oportunidade de viver, de conviver com a família, né? E, É. e quando você fala sobre esse trabalho do coaching, de acompanhamento na tomada de decisão, eu acho isso muito importante até para aliviar certas tensões. Porque enquanto empreendedor, tomando decisão sozinho, eu estou carregando um peso muito grande. Quando eu tenho um profissional, né, que eu possa conversar sobre isso, eu tenho muito mais possibilidade de tomar as decisões assertivas e também, né, de não levar essa pressão, esse estresse do trabalho para casa, né, Sônia? Porque eu estou tendo alguém ali para esvaziar. É mais ou menos por aí, Júnior. Hoje em dia, as pessoas aprenderam a valorizar a qualidade de vida. Aprenderam, escutaram isso, que o seu filho vai crescer e depois você nunca mais vai ter oportunidade de curtir essa infância dele. Né? Eu agora estou na fase de curtir neto, sabe? Eu tenho uma neta de 3 anos e um neto de 2, que delícia. Se a minha filha falou para mim, eu quero levar, posso levar a Isis aí para ficar com você? Você tem algum compromisso? Só se for um compromisso que não tem jeito de jeito nenhum, porque eu mudo quase todos os compromissos para curtir minha neta, para curtir meu neto, sabe? É bom demais. Então, nós temos que praticar também, né? Aquilo que a gente ensina. E eu faço isso, e ensino a deixar o negócio. A minha empresa, por exemplo, a Terceira, ela existe desde 2002. Começou eu, né? Era um negócio de uma pessoa. Hoje depois eu tive mais sócios, mas hoje nós somos 3 sócias. Eu trouxe pessoas para mim de tal maneira que o negócio continua, mesmo se eu parar. Eu tenho 2 sócias, porque o trabalho da gente é muito o trabalho nosso, né? Nós vendemos muito o nosso trabalho. E já coloquei no contrato social que no caso de falecimento de qualquer uma das 3, apesar de que elas são muito mais novas que eu, mas nós sabemos que pode acontecer um acidente, pode acontecer alguma coisa. No caso de falecimento, as outras assumem a empresa. Está escrito no contrato social. Não é uma cláusula que nós colocamos que não vai para filho, não. É contrato personalíssimo, né? Nós Depende fizemos, quer dizer, a sucessão, nós escrevemos. Aliás, uma coisa muito legal quando a gente fala de sucessão é fazer um contrato familiar
Agora, falando em sucessão, uma coisa muito boa das pessoas fazerem chama-se acordo societário entre o o sócio e a família, um acordo familiar, sabe? Deixar escrever as regras bem escritas, sabe? Desde sempre. Por quê? Na família existe o seguinte: o seu filho se casa, a mulher entra, dá opinião e depois ele começa a fazer coisa que você não gostaria, sabe? Você tem que deixar regra. Não é proibido contratar parente, não é proibido contratar amigo. É proibido contratar parente ou amigo incompetente. Então, contrate a pessoa competente, treine, tá? A pessoa. Então, nesse acordo, você pode escrever que só pode contratar parente se tiver tal competência, as competências, os requisitos básicos para aquela função. Você pode escrever, por exemplo, como é que vai ser a parte de uso de carros. Tudo você pode escrever, deixar as regras bem claras. É, Esse eu utilizo a metodologia do acordo societário em algumas empresas, né? E acho que é muito interessante, vejo na prática que é muito interessante como é que isso reduz o estresse, reduz a briga, a partir do momento que você tem a regra do jogo já está escrita. Imagina, você vai jogar futebol, você vai jogar sinuca, e durante o jogo as regras vão sendo criadas. Aí dá um estresse gigantesco. Agora, imagina se essa regra já tivesse sido determinada antes. Olha, uma partida de futebol vai demorar tantos minutos, o gol contabiliza de tal forma, a falta é assim, é assado. É isso que a gente faz com o acordo societário. Então, como a Sônia está falando, como é que vai ser a contratação? Pode contratar parente? Em quais condições? Quais são os critérios técnicos de avaliação, né? Utilizar os bens da empresa em proveito próprio de algum dos sócios ou de algum dos herdeiros. Como é que vai ser isso? Quando que pode usar? É criar regulamento, né? É criar a regra do jogo. E eu tive uma professora fantástica de acordo societário, porque eu conheci essa metodologia, aprendi essa metodologia com a Sônia, que está aqui, né? Então, é um prazer enorme recebê-la aqui para a gente conversar sobre um assunto que eu aprendi com você. E você é a grande referência para mim na parte do acordo societário e, obviamente, na liderança, né? Nos conceitos de liderança. Não, liderança nós vamos falar num outro vídeo, né? Outro vídeo, correto, correto. Aqui é o acordo societário e a sucessão. Vamos falar hoje de sucessão, É né? fantástico ter o acordo societário. O acordo societário é a regra do jogo. Ele é mais minucioso do que o contrato social, né? O acordo societário ele tem ali o detalhe mesmo. Olha, qual que é o horário de trabalho dos sócios? Quando que os sócios vão trabalhar? Quando que os sócios tiram férias, né? E isso ameniza muito aquelas briguinhas do dia a dia. Ah, mas o fulano tirou férias, eu não tirei. Ah, o fulano não trabalha quando tem feriado, eu trabalho. Não, a regra do jogo vai estar toda descrita no acordo societário. E ele ameniza muito essas situações de estresse entre sócios. O acordo societário é muito utilizado tanto em empresa familiar quanto em empresa, né, que são sociedades que até mesmo não sejam familiares. Mas o acordo societário ele é de extrema importância para amenizar aqueles estresses do dia a dia. Você que tem usado muito também, né, Sônia? Quais os resultados você tem visto e por que implementar o acordo societário? Veja só, nós temos um caso também bastante interessante, que é quando tem dois sócios, três sócios. Aí o acordo societário é fundamental. O acordo família fazer ali e escrever as regras, porque um sócio tem filho, o outro não tem, um tem genro, tem nora, tem, sabe, vai e separa e entra outro, e a filha acha, a ex acha que quer tirar coisa da empresa, a empresa não pode. O negócio é muito sério. Nós temos várias experiências, né? Eu trabalho com, você vê, eu trabalho com sucessão no Sebrae, eu fiz alguns trabalhos desde 2010.
Então, já vão 10 anos com isso, né? Mas quando eu entrei, eu já tinha feito várias. Eu entrei, quando eu entrei em 2010, é porque eu já tinha experiência no assunto. Já tinha trabalhado com várias empresas com esse problema. Inclusive, o meu livro E Agora, Lívia, Júnior, os meus livros E Agora, a sessão E Agora, eu fiz o E Agora Venceslau, que fala do líder explosivo e do líder autoritário, o E Agora Lívia, que fala de sucessão e de desafios da liderança, e motivação, fala de motivação, e tem o E Agora Alex, que fala de competência. Esses 3 livros estão no meu site gratuitamente para quem quiser ler, sabe? Tá. Além de eu ter o livro no formato livro, no meu site tem como comprar, né? soniajordão.com.br, no meu site mostra lá como comprar os meus livros, tudo. E eu, inclusive, vendo meus livros mais barato que o preço de capa, viu? Se quiser, a gente manda pelo correio, é facinho. Pessoal, vou deixar aqui embaixo para vocês, no descritivo do vídeo, tem o endereço das redes sociais da Sônia e um endereço também do site da Sônia, onde você vai ter acesso a todos os livros e conhecer todo o material e poder adquirir também para aprimorar seus conhecimentos, suas habilidades e melhorar o dia a dia, os resultados da sua empresa. É porque eu resolvi, eu estou em várias mídias, né, em várias redes sociais, e eu posto coisas diferentes. Na fanpage é uma coisa, no Instagram é outra, no canal do YouTube é outra, no LinkedIn eu saio colocando coisas de um e de outro, e no meu site tem artigos. O meu site, você sabe que não é um site, é um portal, né? Tem 1.300 e tantas páginas. Então, tem tem informação à vontade para você transformar em conhecimento e tornar-se um líder melhor. Inclusive sobre sucessão, tem artigos sobre o tema, vale a pena. Entra lá nas minhas redes sociais, entra no meu site, que vai valer a pena. Eu estava falando do livro E Agora Lívia, que eu conto a historinha, né, de uma mocinha que tinha 21 anos e o pai era muito jovem ainda e morreu num acidente, daquele acidente da TAM, sabe? Aquele acidente da TAM que aconteceu lá em Congonhas. Eu usei a verdade que tem no livro, é isso, que ele é ficção, né? Mas o fato real, né? Eu usei aquele acidente que eu pensei assim, imagina um acidente desse, do dia de semana, o pessoal vindo de Porto Alegre para São Paulo, a quantidade de empresários que tinha ali. Então, eu conto a historinha, montei a história do pai da Lívia, que morreu no acidente da TAM, e ela era uma jovem, de uma hora para outra, se viu com um pool de um grupo de empresas, o pai era um excelente líder, ela se viu com um monte de empresas sem saber o que fazer. Ela tinha 21 anos, e como é que ia fazer? Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. E aí, como é que você vai fazer? A sucessão é um tema. Né? Uma sucessão bem abrupta, mas eu já vi ocorrer, né? Por questões de saúde, o patriarca ser afastado e os filhos, e filho que às vezes não tinha nem entrado na empresa, passa a ter que assumir o negócio, né? Isso é mais comum do que a gente imagina, não é verdade? É muito comum, né? Bom, gente, eu quero agradecer a oportunidade, viu, Júnior, de estar junto com o seu público, convidar todo mundo a curtir o meu canal do YouTube, entrar nas minhas redes sociais e dizer que, precisando da gente, estamos aí para ajudar, porque minha missão é ajudar os profissionais brasileiros a serem melhores, principalmente os líderes, porque assim nós faremos um Brasil melhor e um mundo melhor. Fantástico, Sônia, muito obrigado. Eu e toda a nossa equipe aqui da Universidade do Gerente ficamos muito honrados por você ter aceitado o convite. É um prazer recebê-lo aqui. Vamos gravar outros vídeos, né? Falamos muito nesse vídeo sobre a sucessão empresarial, quando o empresário vai passar o bastão para outro, e deixamos para outro vídeo a sucessão ali do funcionário, do líder, do dia a dia ali do trabalho, né? Do colaborador preparar a sua sucessão também. E a Sônia tem muito conteúdo, gente, então a gente vai voltar várias vezes aqui juntos. Fica aí já o antemão, um convite em público, né, Sônia?
Um convite em público chega a ser até uma intimação, né, Sônia? Porque já fica gravado, todo mundo assiste, né? Então, Sônia, espero que você volte mais vezes, que a gente possa gravar cada vez mais vídeos. Combinado? Combinado, Júnior. Vou com o maior prazer, porque esses vídeos é a forma, né? Porque eu falo que meus livros, os artigos que eu escrevo, que eu já tenho artigos em mais de 200 sites, blogs por aí, né? Muitos, em vários lugares, né? Tudo isso e meus vídeos que eu faço é porque eu quero atender a minha missão. Então, eu aproveito esses momentos para isso, para ajudar pessoas, que é a minha missão pessoal, eu quero fazer isso. Então, eu faço com muito prazer. Podemos agendar outros vídeos, sim, vamos gravar, vamos falar de liderança, que é o tema que eu sou apaixonada, de atendimento a cliente, de outras coisas que a gente pode falar, né? Um grande Fantástico. abraço para todo mundo e muito obrigado por ter utilizado o seu tempo para nos ouvir. Dizem que o que você estiver fazendo hoje é importante, afinal, você está trocando um dia da sua vida por isso. Então, tenha muito cuidado com o que você está fazendo. E muito obrigado por ter usado esse tempo para nos ouvir aqui. Obrigado, Júnior, pela oportunidade. Fantástico, Sônia, muito obrigado. A todos vocês que estão nos assistindo, aproveite para compartilhar esse vídeo com seus amigos, para levar conhecimento também para a sua equipe, né? Curte, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal para que você seja avisado sempre que tiver novos vídeos com profissionais fantásticos, assim como a Sônia. Muito obrigado a todos, sejam todos sempre muito bem-vindos à Universidade do Gerente.